Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e a você que me acompanha. Agradeço a oportunidade de estar estudando esta obra da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, que para mim tem trazido um grande conhecimento, uma grande reflexão, uma grande meditação. Espero que também esteja gerando a todos que estão me acompanhando. Já nos últimos capítulos, hoje vamos começar o capítulo 54, de um total de 60 capítulos. Hoje é uma página recebida por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel, durante uma sessão pública da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. O capítulo se intitula Embaixadores Divinos e ele corresponde como texto base, Emmanuel utilizou o livro Céu e o Inferno, portanto, o quarto livro do Pentateuco kardeciano, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e o último, a Gênese. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte do quarto livro do Pentateuco kardeciano, o Céu e o Inferno. É um livro dividido em duas partes, veremos hoje a primeira parte, o seu capítulo 7º, o seu item 14. Recorrendo ao Céu e o Inferno, o meu é pela editora FEB, o meu Céu e o Inferno, nós vamos recorrer ao capítulo 7º, que tem como título As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Então, aqui, neste capítulo, é quando Allan Kardec faz um preâmbulo acerca do código ético-moral divino, segundo a ótica espírita. Da mesma forma que cada país tem a sua constituição, as suas leis, as suas normas, o mundo espiritual também possui. E Allan Kardec, conversando com o plano maior, ouvindo, analisando, pensando acerca das respostas que ele obteve, ele vai nos falar aqui um pouquinho a respeito deste código. Dentro deste código, nós vamos ver o que André Luiz nos propôs, o item 14. Olha o que Allan Kardec nos diz no item 14. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre, e para ele a pena seria eterna. Vejamos bem, não há pessoa que ficará eternamente no mal, perpetuamente no mal. Eu posso sim ficar um longo período, séculos ou mesmo milênios. Existem espíritos que vieram rebelados e degredados de capela, como está muito bem exposto pelo grande escritor Emmanuel no livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Já estudamos aqui no canal da TV. Ali nós percebemos, muitos rebelados vieram para a Terra. E muitos desses rebelados, mantendo-se degenerados perante a lei divina, serão exilados pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Espíritos que ainda não deram abertura à lei de amor, à lei do respeito, à lei do progresso, à lei da justiça, vivem o seu mundo, criam a sua realidade, despertam o senso que eles julgam ser o melhor e ficam nessa entoada por tempo indeterminado. Mas não existe uma pessoa que ficará eternamente na maldade. Não existe uma pessoa que ficará eternamente voltada perante os meandros do mal. Não, é um estágio que pode ser curto
ou prolongado, conforme o próprio grau de maturidade, de entendimento, de espiritualidade do espírito. Deus respeita o tempo de cada um. Deus não impõe. Deus não corrige pela força. Deus aceita as nossas escolhas, tanto quanto nos deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos possibilita acertarmos e errarmos. É verdade que quando não temos um grau de espiritualidade avançada, que é o nosso caso, mais erramos do que acertamos. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não tolhe a nossa liberdade. Ele não tira o nosso direito de pensar, analisar, refletir e fazer as próprias escolhas. E comumente aprendemos pelos erros. Comumente é errando que aprendemos, segundo o padrão evolutivo do nosso planeta. Seria muito bom se ouvíssemos mais o conselho da mãe, do pai, das pessoas que nos amam, mas não, queremos inventar, queremos achar que sabemos mais, aí vem as lutas, vem as complicações da vida e eu falo assim, eu poderia ter ouvido, eu poderia ter aceito a sugestão. Perante a lei divina é assim também. O alto nos sugestiona ao bem todos os dias. Todos os dias nós, ao acordarmos, recebemos incentivos à bondade, à fraternidade, ao respeito. Agora, eu tenho livre-arbítrio e eu vou escolhendo, eu vou interagindo, cabe a cada um de nós. Nesta perspectiva, nós vamos agora refletir um pouquinho com Emmanuel, que coloca o título Embaixadores Divinos. Eles, os embaixadores divinos, quando chegam a nós, espíritos internados na escola da evolução, trazem consigo as harmonias supremas. Quando o espírito eminentemente elevado reencarna, a sua grandeza é tanta que ele dá mostra. Certa feita, um grupo de amigos foi visitar Chico Xavier em sua casa, já em Uberaba, e o Chico ele não permitia que na sua casa, que no centro espírita, onde ele estivesse, a conversa girasse em torno de diminuir alguém, de criticar alguém. Ele não, ali o Chico ele nutria sempre boas conversas, sempre uma música clássica, tocando no ambiente, sempre assuntos que enobreciam o verbo e o ouvido, tanto de quem falava quanto de quem ouvia. E um dia, um cheiro de perfume foi vindo. Ora rosa, ora éter, ora jasmins. E de repente, aquele grupo de amigos percebeu que do peito do Chico, isso pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas que não teriam o porquê, e mais de uma, não teriam o porquê inventar. Falou que do peito do Chico, aquela luminosidade, aquele cheiro partia. E é curioso que vem André Luiz no livro No Mundo Maior e nos fala que o espírito tem que o pensamento tem cheiro, o pensamento é vida, o pensamento cria, o pensamento tem cor. Então o Chico, com aquela entonação de bondade dele partia, veja, se o Chico foi tudo o que foi, imagina nosso Senhor Jesus Cristo. Se Chico Xavier, que continua sendo um espírito bem-aventurado, mas não é um Cristo, não está no patamar de Jesus, fez o que fez, foi o que foi, e deixou as pegadas que deixou, imagina Jesus. A grandeza de Jesus, a importância para a história da vinda de Jesus. Então esses espíritos grandes, quando vêm, eles dão mostras não apenas pelo intelecto. Chico Xavier, 4º ano primário, não tinha grandes conhecimentos a nível escolar, porque não pôde estudar naquela existência, mas quando nós vemos ele no pinga-fogo, ou recebendo as pessoas na sua casa, nós vemos a cultura daquele homem de 4º ano primário.
O português, a gramática, o verbo, a noção da história. Nós vemos. Por detrás daquele corpo franzino, por detrás daquele corpo doente, por detrás das lutas que ele empreendeu, tinha um gigante espiritual. Um gigante espiritual. É o que ele nos fala hoje, Emmanuel. Que esses espíritos vêm, nos deixam pegadas de amor, pegadas de luz, pegadas de bondade. É como um cometa. Ele passa pelo céu. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver por foto, vai ver pela imagem dos outros. É o que aconteceu com o Chico. Quantos espíritas eu não conheci até hoje que disseram assim: André, eu tive a oportunidade de visitar Chico Xavier, mas eu não fui. Eu não imaginava que o Chico era tudo isso. Tem pessoas que me falam isso. Espíritas, convictos, bons tarefeiros, tiveram a oportunidade de estar com o Chico. Agora, só Deus sabe quando é que a gente vai poder estar na presença de um Chico Xavier, porque olha a minha pequenez e olha a grandeza dele. Se eu desencarnar hoje, eu não vou chegar nem perto dos pés dele. Então, quem aproveitou Chico Xavier, aproveitou. Quem não aproveitou, talvez o nosso reencontro vai ser daqui a 500 anos, 600 anos, 1000 anos. Porque o tempo e o espaço do Chico é diferente do tempo e do espaço meu. É igual Francisco de Assis na sua época. Quem aproveitou, aproveitou. Quem aproveitou, bebeu da fonte segura. Quem não aproveitou, agora nós lemos as histórias que ficaram marcadas no seio da humanidade. Vamos continuar com Emmanuel. Expressam-se raramente por estruturas humanas, conquanto permitam que artistas de sentimento elevado lhes imaginem a forma, nas alegorias da abstração ou na linguagem dos símbolos. Será que nós temos ideia de um planejamento reencarnatório de um desses embaixadores da paz, do amor, da verdade? E eu não tenho dúvidas de que Chico Xavier foi o maior médium que passou pela Terra, abaixo de Jesus, que era o médium de Deus. Chico Xavier foi o maior médium que nós tivemos na Terra. É um verdadeiro livro dos médiuns, vivo. Mediunidade anímica, mediunidade física, mediunidade intelectual ou inteligente. Foi o Evangelho vivo. Fez-nos amar o Cristo novamente. Perto de Chico Xavier, nós queríamos sair dali. Eu tive a oportunidade de estar fisicamente com Chico uma única vez. Saíamos dali com aquela vontade de querer chegar na nossa cidade, fundar uma escola, fundar uma creche, fundar um lar de idosos, fundar um centro espírita, abrir mais tarefas. O Chico, com o seu magnetismo, embaixador da paz, do amor, da fraternidade que ele era, ele fomentava isso em nós. Há relatos de que mais de 2.000 casas espíritas saíram sob a orientação direta de Chico Xavier. Só em Itapira nós tivemos 2. A Casa do Pão, orientada pelo Chico em 96 ao meu pai. E depois, quando meu pai teve problema, o Chico orientou no que levaria o seu nome mais adiante, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, que é um departamento do Centro Espírita mais antigo de Itapira e da região, que é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, de 14 de março de 1901. Só em Itapira temos 2 centros, de um total de 8, 7, 8, 9 no máximo, que nós temos na cidade. 2 saíram com a orientação do Chico, e só não saiu mais tarefas porque o Chico adoeceu e desencarnou. Mais de 2.000 casas espíritas. Calcula-se que mais de 15.000 cartas do mundo espiritual, cartas do além,
de 80 páginas. Nair Belo conta numa entrevista que tem no YouTube que a carta do filho para ela foi de quase 100 páginas. Tem muito livro que não tem isso. Tem muitos livros que não tem. Se o Chico recebesse em média 10 cartas por noite de psicografia aberta ao público e fosse em torno de 80 a 100 páginas, nós estamos falando de um médium que numa única sessão, por 3, 4 horas, escrevia de 800 a 1000 páginas. No mês, em torno de 4 a 5 mil. Temos ideia do que é 4, 5 mil páginas vindas do mundo espiritual para os filhos que perderam as mães, para as mães que perderam os filhos, correspondência para os avós, para os netos, para os tios, fora os livros. Então Chico dormia 2 horas por noite. Era 22 horas, 23 horas por dia, trabalhando pelo Cristo. Trabalhando pelo Cristo, orientando instituições, orientando as pessoas, abraçando, recebia na sua casa todo tipo de gente, desde os mais pobres aos presidentes da República que tivemos no Brasil, sempre com o mesmo carinho, sempre com o mesmo olhar, sempre com o mesmo sorriso. Esse é Chico Xavier. O homem chamado amor. Da simplicidade não saiu uma nesga. Poderia ter sido um homem riquíssimo. Calcula-se que a sua obra vendeu mais de 300 milhões. Não saiu 1 milímetro da humildade. Não se envaideceu. Esse é o embaixador da paz. Mas por que é importante falar de Chico Xavier? Porque nós somos carentes de modelos. Hoje nós não temos um Chico reencarnado. Nós temos bons companheiros, boas companheiras, bons médiuns, bons oradores, boas referências, mas nós não temos Chico Xavier. Com todo o respeito que me cabe. Aquela fonte segura, aquela humildade, aquela rocha do Cristo, hoje nós não temos. Tem Emmanuel que está reencarnado, muitos outros bons companheiros, mas o Chico, nós ainda não temos um outro. Poderemos ter, não tenha dúvidas, igual o Chico, felizmente no mundo espiritual nós temos outros. Mas uma reencarnação como a do Chico envolve muito planejamento. Continua Emmanuel. Manifestam-se quase sempre por influxos de sabedoria e beleza, amor e refazimento. São frêmitos de esperança, alavancas intangíveis de força, clarões relampagueantes no firmamento da alma, a se lhe espalharem nas telas do pensamento, por ideias sublimes e sonhos majestosos, visões interiores de magnificência intraduzível, cujo fulgor recorda a auréola solar dissipando as trevas. O meu pai teve a oportunidade de visitar Uberaba desde 1985, quando meu pai se tornou espírita, vindo da Igreja Católica. Tinha mediunidade, estava num processo obsessivo e os nossos irmãos padres não sabiam explicar o que estava passando. Não tinham explicação para ele. E uma cliente do banco, meu pai era gerente bancário na ocasião, hoje é aposentado, indicou a ele, olha, eu vou no lar espírita cristão em Itatiba. Meu pai morava lá na altura, já casado com a minha mãe, ou noivo da minha mãe, foi nesse período. E aí o meu pai se encontrou no centro espírita. E o Antônio de Pádua Souza, o Toninho, ele frequentava a casa do Chico organizando caravanas mensalmente. Todos os meses, uma vez por mês,
eles iam de Itatiba para Uberaba. Levavam papéis para o Chico, levava selos para que o Chico respondesse às cartas, levava lápis, caneta, tudo que o Chico precisava para o trabalho. Eles voltavam animados. Eles voltavam preparados. Porque trabalhar pelo Cristo é embate. Trabalhar pelo Cristo, um dia o doutor Adroaldo me perguntou: meu filho, você está convicto do trabalho com Cristo? Eu disse: estou. Então prepara o lombo, meu filho, porque trabalhar pelo Cristo é sinônimo de apanhar. É sinônimo de crítica, é sinônimo de difamação, é sinônimo de zombaria, é sinônimo de esquecimento, é sinônimo de ingratidão, é sinônimo de leviandade. E é verdade. Se não fosse o Cristo, já teria desistido há muito tempo. Porque enquanto tem um que nos apoia, tem 9 que desestimula. Se não é o Cristo, abandona o barco. Mas vendo Cristo, vendo Chico Xavier, vendo a luta que eles passaram, nós falamos assim: o trabalho não é pelos homens. Como Jesus não trabalhou para os homens. Como Chico Xavier não trabalhou para os homens. Chico Xavier fez o papel dele com os homens, o que é diferente. E com essa explicação do nosso benfeitor do CEPAC, Dr. Adroaldo, eu passei a ter uma outra visão a respeito do projeto Cristo que está sobre a Terra. Aproximadamente 1/3 da população denomina ser cristã. Católico, protestante, reformado, espírita, umbandista e assim em diante. Todas as religiões que têm o Cristo como guia e modelo. 1/3 da população. O que isso significa? Que 2/3 não conhecem um Cristo. Conhecerão um dia. Hoje ainda não conhecem. Eu não tenho dúvidas que amanhã no Oriente Médio, que amanhã na Ásia, que amanhã na Oceania, muitos missionários do Cristo hão de reencarnar. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o projeto é sempre lento. É um passo de cada vez. Um dia, todos compreenderemos o amor infindável do nosso governador espiritual. Não necessariamente que todos serão cristãos, não. Nós seremos seres espiritualizados. E os ensinos do Cristo fluirão naturalmente de nossas ações. Exemplo é o Gandhi, hindu. Conheceu o Cristo quando foi estudar na Inglaterra. Fez direito. Conheceu o Cristo lá, mas não perdeu as suas raízes. E foi um dos seguidores mais fiéis do Cristo do século XX, que melhor compreendeu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Foi um dos que melhor compreendeu, um dos que melhor vivenciou, melhor do que muita gente que batia no peito e dizia: eu sou cristão. Então, ser cristão, ser hindu, ser isso, ser aquilo é rótulo. O Cristo envia os seus agentes de paz e de luz para todo canto da terra. Continua Emmanuel. Abeiram-se das mãos fatigadas de pranto e renovam-lhes a ternura, para que afaguem de novo os filhos ingratos. Aproximam-se dos corações exaustos de sacrifício, impelindo-os a converter soluços de sofrimento em cânticos de alegria, envolvem o cérebro daqueles que se consagram espontaneamente à felicidade dos semelhantes e comunicam-lhes o lume da inspiração, que se lhes transfigura no campo mental em cores e melodias, invenções e modelos, composições literárias e revelações científicas, poemas e vozes, hinos à bondade e planos de serviço que atendam anseios e aspirações das criaturas famintas de acesso aos reinos superiores do Espírito,
abraçam os lidadores do bem e reaquecem-lhes os corações, para que não se mobilizem sob o granizo da calúnia e nem se entorpeçam ao verbo gelado e fulgurante das filosofias estéreis. Beijam a fronte pastosa dos agonizantes que aguardam tranquilamente a morte, rociando-lhes o olhar com lágrimas de júbilo, ao desvendar-lhes os gloriosos caminhos da liberdade. Enlaçam os servidores humildes que suam e choram na gleba, a fim de que o mundo se abasteça suficientemente de pão, e levantam-lhes a cabeça para a contemplação do céu. Olha que mensagem bonita que ele está nos deixando hoje, mesmo com as lágrimas, mesmo com as pedradas, levantam a cabeça e falam: Pai, me dê força, me dê coragem, me dê ânimo, que eu não desista na caminhada do bem. Vemos Eurípides Barçanufo, as lutas que ele enfrentou em Sacramento e região. Vemos Dr. Bezerra de Menezes no Rio de Janeiro, as lutas que ele sofreu quando assumiu ser espírita. Nós vemos outros bons companheiros e boas, o testemunho que deram. Enquanto o mundo seguir provas e expiações, ainda teremos muita luta em exemplificarmos o trabalho do Cristo. Isso não é apenas para o espírita, não. Muitos bons católicos passam pelo mesmo. Muitos bons evangélicos passam pelo mesmo. Não pensemos que é apenas nós, não, os espíritas. Pelo contrário, tem religiões que têm uma propagação maior do que a nossa e a perseguição também é maior. A perseguição também é grande. Enquanto nós somos 5% da população, o catolicismo é mais de 30%, o protestantismo é mais de 30%. Imagina a perseguição que esses homens sérios e mulheres sérias também não sofrem por tentar levar o Cristo adiante, mesmo que ainda com rituais, mesmo que ainda com sacerdócio, mesmo que ainda com hierarquia, mesmo ainda pedindo dízimo, coleta, dinheiro, faz parte. É o momento deles. Não podemos diminuir religião alguma. Erramos no passado, mas não pela religião, em nome nosso. Não foi o catolicismo que criou o catolicismo, foi os homens que criou o catolicismo. E transformou, modificou, e é o que ele é. O protestantismo de hoje, a reforma, movimentada por Calvino na França, por Jan Hus na Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, por Martim Lutero na Alemanha e por outros companheiros mais, é bem diferente do protestantismo que nós temos hoje. Vai se modificando. O espiritismo de Kardec é diferente do que nós temos hoje, porque entra a mão humana, entra o jeitinho humano, vamos fazer a moda da casa. E infelizmente existe essa realidade. E nós temos que fazer a nossa parte. É o que o doutor Adroaldo fala. Olha, cada casa está no seu momento. Agora, Chico Xavier dizia que muitas casas espíritas eram dirigidas pelas trevas. Os médios não querem saber de estudar, os oradores não querem saber de estudar, os dirigentes só querem saber do oba-oba. Espíritos sérios se ligam a encarnados sérios. Se eu não sou sério, quem que vai me acompanhar? E agora vamos para a parte final com Emmanuel. Quando a ventania da adversidade te assopre desalento, ou quando a sombra da provação te mergulhe em nuvens de tristeza, recorre a eles, os embaixadores divinos do amor eterno, e sentirás de imediato o calor da fé,
nutrindo-te a paciência e acalentando-te a vida. Para isso, basta te recolhas a paz do silêncio, acendendo em ti mesmo leve chama de oração por atalaia de luz. Curioso, porque nos momentos de maiores lutas, nossa, minha família consanguínea mesmo, aqui, pai, mãe, irmã, agora a Carol vindo, a Catarina vindo, minha esposa e minha filha, nos momentos de maiores perseguições que passamos em Itapira, o Dr. Adroaldo, sempre um pai espiritual, dizia: meus filhos, paguemos com o silêncio e com o trabalho. Silêncio e trabalho, silêncio e trabalho, silêncio e trabalho. É a fórmula. É o caminho real para vencermos. Não vale a pena discutir com quem não tem comprometimento com a verdade. Trabalhe, se esforce, supere. E essa recomendação silêncio e trabalho é o que nos motiva até hoje. É o que nos motiva até hoje. Na pandemia, o CEPAC não fechou dia nenhum. Não fechou. Pelo contrário, aumentamos a comida. Fazíamos um panelão aos sábados de sopa, antes da pandemia, isso até março de 2020. A partir de março, abril de 2020, passamos a fazer 2, a 3. Hoje já estamos fazendo o 4º e já pensando seriamente em aumentar para o 5º. Então, fazíamos ali pouca comida, hoje já são mais de 3,5 toneladas por mês. Terça, quinta e sábado. Evangelho no lar, todos os dias na semana no auge da pandemia, atualmente de terça a domingo. Segunda é estudo e quarta é um evangelho no lar dentro do Centro Espírita. Estudos aqui na TV, ampliamos. Hoje temos companheiros de Goiás apresentando programa, companheiros de Itapira, companheiros de Conselheiro Lafayette, companheiros de Jundiaí. Durante mais de 1 ano e meio tivemos o Vansan, todos os domingos, um programa de meia hora, Encontro com Jesus. Está disponível aqui no canal. Então, é o trabalho. E logo que pôde reabrir, voltamos a abrir a casa, a parte pública, porque a comida nunca fechou, o mediúnico nunca fechou. E uniu o grupo. Vou além. Chegaram novos bons companheiros. E assim nós vamos fomentando, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. É o trabalho. Tem muitas casas que vêm conversar comigo, o seu dirigente fala: André, eu não sei o que eu faço. Não tem gente, não tem trabalhador, não tem público, não tem nada. Será que se em 2020, 2021 a gente não tivesse outro comportamento, não seria diferente? Vamos pensar um pouquinho. Estamos chegando ao término de mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Agradeço a TV A Caminho da Luz, agradeço ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e a você que me acompanha. Até o nosso próximo encontro.